Olá, pessoal! Eu sou a doutora Bruna e hoje nós vamos falar sobre alguns temas da neonatologia. Vamos começar por sífilis congênita, toxoplasmose e algumas TORCHs, CMV, que é citomegalovírus, e Zika vírus, muito comum na pediatria. E a gente vai começar com um caso clínico que vai abranger vários aí desse tema. Então, preste bastante atenção nesse caso clínico. Vamos lá. RN, 5 dias de vida, nascido a termo, parto vaginal e peso adequado. A mãe realizou pré-natal irregular, com 3 consultas. Na admissão, o RN apresenta icterícia persistente, hepatosplenomegalia, petequias difusas, microcefalia e irritabilidade. As sorologias maternas no cartão da mãe são VDRL 1/8 no 3º trimestre e não tem registro de tratamento dessa mãe durante a gestação. E aí a gente vai aí para algumas perguntas. Primeira pergunta: qual é a principal hipótese diagnóstica? Só com esse caso, sem nenhum exame do bebê, sem mais nenhuma informação, a gente já consegue pensar na principal hipótese diagnóstica. Segundo, que exames são obrigatórios neste RN? Terceiro, como decidir, e aí já tem um spoiler, né, do principal diagnóstico, como decidir entre penicilina cristalina ou penicilina benzatina. Quarto, quais diagnósticos diferenciais do grupo TORCH que devem ser considerados? Quando a gente pensa no RN de 5 dias de vida, com esse quadro clínico tão cheio de sintomas, nós precisamos pensar em mais de uma TORCH. E a gente vai ver aí durante a aula quais são essas. Bom, então, falando sobre o quadro clínico, a gente tem aí a mãe com VDRL 1/8 e sem tratamento adequado. Só de termos essa informação, antes de saber se o bebê está com sintomas, não está com sintomas, só de ter essa informação, a gente já precisa acender um alerta para sífilis congênita, ok? E algo que tem que ficar na nossa mente. Pensou em sífilis, pensou em VDRL, pensou no bebezinho ali com a mãe que teve sífilis na gestação, o que a gente tem que pensar? Mãe não tratada ou inadequadamente tratada é igual investigar RN. Todas as vezes que nós tivermos uma mãe que não foi tratada ou que foi inadequadamente tratada, 100% das vezes nós precisamos investigar o RN, tá? E qual que é a investigação obrigatória? E essa é uma pergunta que as provas gostam de perguntar. Quais os exames? Às vezes eles colocam algumas opções que está faltando algum exame desses. Então, ficar atento. São 4 os principais. O VDR, quando a gente pensa em sífilis congênita. VDRL do RN, para a gente comparar com o da mãe. Hemograma, raio-x de ossos longos e o líquor. Por que eu coloquei o líquor ali em negrito? E dentro do líquor a gente vai ver celularidade, proteína, se o VDRL é positivo no líquor. Por que ele está em negrito? Porque todas as vezes que a mãe foi não tratada ou inadequadamente tratada, o líquor principalmente é obrigatório, porque vai nos ajudar a definir o tratamento, certo? Raio-x de ossos longos. Qual a principal alteração na sífilis congênita? Periostite, que a gente consegue ver bem claro no raio-x. E o VDRL, se for reagente, se está reagente ou se não está reagente. Nesse caso, se tratando do nosso caso clínico, o VDRL do nosso bebê veio reagente, independente da titulação. Da mãe está 1/8, independente da titulação do RN, está reagente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. Então, o dele veio reagente. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai usar? Por quanto tempo a gente vai usar? E aí vem a questão que a prova também adora cobrar. Penicilina cristalina
ou penicilina benzatina? E por quanto tempo? Aqui eu coloquei bem direto, bem direcionado, uma situação e o tratamento. Esse quadrinho, tenta gravar ele aí com você, para suas provas. Toda vez que tiver um RN sintomático, né, tiver essa suspeita de sífilis congênita, a mãe não tratou, a mãe teve sífilis, o RN está sintomático, sempre vamos tratar. Penicilina cristalina 10 dias. No nosso caso, o nosso RN está super, né, sintomático. Líquor alterado, sempre penicilina cristalina 10 dias. RN assintomático, mais investigação normal, com a mãe inadequadamente tratada, a gente faz a penicilina benzatina em dose única. Então, ó, se a mãe é adequadamente tratada, o bebê com VDRL não reagente, assintomático, todos os exames normais, a gente não faz nada. Agora a mãe foi inadequadamente tratada, o bebê está assintomático, com a investigação normal, todos os exames normais, mas a mãe foi inadequadamente tratada, a gente precisa fazer uma dose, mesmo se o VDRL do bebê estiver não reagente, ok? Agora, a gente vai falar da toxoplasmose. No nosso quadro clínico, o nosso RN tem microcefalia, irritabilidade e petequias difusas pelo corpo. Quando a gente pensa nesse quadro, será que isso pode ser só sífilis? Será que só a sífilis causa uma microcefalia? Causa petequias? Causa irritabilidade? Quando a gente pensa na sífilis, o sintoma mais comum de pele é um rache palmar, plantar. As petequias não está relacionada com o quadro de sífilis. A microcefalia também não está relacionada com o quadro de sífilis. Então, um bebê com todos esses sintomas, a gente tem que ligar o alerta para mais alguma torche. E aí que a gente pensa em toxoplasmose. Principalmente porque a mãe não fez o pré-natal adequadamente. Então, durante as aulas a gente vai discutir esses pormenores, a questão da titulação, da toxoplasmose, quando fazer, em qual trimestre fazer, mas só para clarear, né, para iniciar esse tema, o que é importante da toxoplasmose? A tríade de Sabin. Gravar essa tríade te faz acertar várias questões. Por quê? A prova ama comparar a toxoplasmose com citomegalovírus e existe diferença. As duas fazem calcificações cranianas, mas o local é diferente. E é aí que às vezes a gente confunde um pouco. Qual que é a tríade de Sabin que é da toxoplasmose? Corioretinite, hidrocefalia, em alguns casos podem ter, né, microcefalia, mas o principal é a hidrocefalia e calcificações intracranianas. A calcificação da toxoplasmose é intracraniana, da citomegalovírus é periventricular. E essa é a principal diferença entre uma e outra. E a toxoplasmose, ela causa sintomas no olho, essa corioretinite. Como que a gente grava? Pensa assim, a toxo termina com o, causa sintoma ocular. Toxo, olho, corioretinite. Hidrocefalia e calcificação intracraniana, calcificação difusa. Quando tiver escrito calcificações difusas, a gente também pensa em toxoplasmose. Calcificações difusas, calcificações intracranianas é a mesma coisa. E ainda se tratando da toxoplasmose, uma das coisas que a gente precisa saber é sobre a questão da avidez. A gente sempre vai ter ali um caso clínico de uma gestante que no pré-natal teve IgG e IgM positivo no primeiro trimestre de gestação. E aí, para a gente saber se ela adquiriu antes da gestação, depois da gestação, o que nós precisamos? Do teste de avidez, que também não é difícil de gravar. Alta avidez, baixa avidez, de saber o que cada um significa, a gente também já consegue acertar algumas questões.
Alta avidez, infecção antiga. Alta, antiga, A com A. Alta avidez, infecção antiga. Baixa avidez, infecção recente. Então, quando a prova der, né, isso costuma cair também, para a gente interpretar se a infecção está antiga, se a infecção é recente, às vezes vai colocar o IgG e o IgM positivo, a gente vai definir pela avidez. Então, vai falar lá, o teste de avidez veio com alta avidez. Então, você pensa, opa, alta antiga, infecção antiga, certo? Isso vai definir os próximos passos em relação ao recém-nascido, que nós vamos discutir em sala de aula também. Outra coisa importante, né, da toxoplasmose é o tratamento. Quando nós identificamos uma mãe que a toxoplasmose foi na gestação, não é uma infecção antiga, é uma infecção recente, foi durante ali o período gestacional, a gente precisa triar o recém-nascido para a toxoplasmose. E aí a gente faz alguns exames de triagem e diagnóstico para a toxoplasmose. E aí veio positivo. Veio uma alteração no fundo de olho, alguma alteração na imagem do ultrassom transfontanelar. E a gente identificou que aquele bebê foi infectado com toxoplasmose. O que a gente vai fazer? Qual que é o tratamento? A gente vai fazer um SPA no RN. SPA, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Nós vamos fazer os 3. Por que que nós fazemos os 3 no recém-nascido? O tratamento em si, o que vai tratar a toxoplasmose, é a sulfadiazina e a pirimetamina, certo? O ácido folínico a gente faz para evitar a mielotoxicidade. Bruna, mas por quê? Por que o ácido folínico? Por que mielotoxicidade? A pirimetamina, ela faz com que o ácido fólico, que está presente já no nosso organismo, não seja convertido na sua forma ativa. Ela inibe de uma forma bem direta a conversão do ácido fólico na sua forma ativa, através de uma enzima. Quando a pirimetamina faz isso, o que acontece com o nosso organismo? O ácido fólico é essencial para a produção de células sanguíneas. Se a pirimetamina inibe a conversão na forma ativa do ácido fólico, a produção das nossas células sanguíneas vão ficar prejudicadas. E isso pode causar uma supressão medular, que leva à mielotoxicidade. Para a gente evitar essa consequência gravíssima, nós ofertamos o ácido folínico. Nós não ofertamos o ácido fólico. Se em alguma questão estiver a opção de sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico, está errado. É o ácido folínico, porque o ácido folínico já é a forma ativada do folato, que é o que a gente precisa para a produção de células sanguíneas. Então, a gente faz como se fosse um contorno ali na ação da pirimetamina. Por que que nós vamos, então, oferecer o ácido folínico para o RN junto com a sulfadiazina e a pirimetamina? O tratamento da toxoplasmose é realizado, o que vai curar, o que vai tratar a toxoplasmose em si, é a sulfadiazina e a pirimetamina. E por que que nós oferecemos obrigatoriamente o ácido folínico junto? Porque a pirimetamina, ela tem uma ação através de uma enzima que vai impedir o ácido fólico, que já está no nosso organismo, de ser convertido na sua forma ativa, e isso faz com que a produção das nossas células sanguíneas fiquem prejudicadas. Porque o ácido fólico, na sua forma ativa, tem uma função importantíssima na produção das nossas células sanguíneas. Então, o bebê começa a usar a pirimetamina automaticamente já começa a fazer esse bloqueio e não deixa o ácido fólico se transformar na sua forma ativa para a produção de células sanguíneas. Se isso começa a acontecer,
acontece algo gravíssimo, uma consequência gravíssima que vai fazer uma supressão medular levando a mielotoxicidade. Para a gente evitar isso, que é uma consequência grave, que a gente não quer que aconteça, nós oferecemos o ácido folínico. E aí é muito importante prestar atenção nisso. Se tiver alguma questão escrito lá que o tratamento da toxoplasmose é a sulfadiazina, a pirimetamina e o ácido fólico, está errado. A gente não oferece ácido fólico, a gente oferece o folínico, que já é a forma ativa do folato, que é o que nós precisamos para a produção das células sanguíneas. Então, importante, ácido folínico para evitar a mielotoxicidade, porque já é a forma ativa, né, digamos assim, do folato. Se oferecer o ácido fólico, não vai resolver, porque a pirimetamina, ela não deixa o ácido fólico ser convertido na sua forma ativa para a produção de células sanguíneas, ok? Então, é por isso que nós usamos o ácido folínico associado no tratamento da toxoplasmose. Então, lembra aí, SPA, sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico. Bebê com toxoplasmose vai ganhar um SPA. Se tratando agora da citomegalovírus. O que chama a atenção na citomegalovírus? Que se você souber, você também consegue direcionar bem os seus estudos e a resolução de questões de modo a acertar quando for uma torche. Principal sintoma da citomegalovírus: surdez neurosensorial e calcificações interventriculares, não são intracranianas. Então, duas coisas: surdez neurosensorial, calcificações interventriculares. CMV de ventriculares. Então, ó, calcificações interventriculares, certo? CMV, V com V. Guarda aí para você não esquecer. Toda vez que tiver escrito calcificação periventricular, interventricular, pensar primeiro em CMV, tá? Sempre. O Zika. Zika é o que menos cai das torches, mas é importante saber a tríade também da Zika, porque se tiver, são coisas mais específicas também, se tiver a gente já vai acender o alarme para Zika vírus. O que o Zika causa? Microcefalia, que é assim, quando teve, né, o boom de Zika vírus na gestação, que nasceram tantos bebês com a cabecinha pequenininha, isso ficou muito gravado. Então, microcefalia, a gente vai pensar sempre em Zika vírus. Só que não é só microcefalia, porque lembra que a toxoplasmose, o mais comum é hidrocefalia, mas também pode causar microcefalia. Então, não é específico para o Zika vírus, mas é muito comum. Muito mais comum causar a microcefalia no Zika vírus do que causar a microcefalia na toxoplasmose. Microcefalia, calcificações subcorticais e artrogripose. Essa artrogripose é como se fosse uma rigidez nas articulações do corpo. E aí, como que a gente vai gravar? Todas causam lesões cranianas, né? A Zika vírus causa calcificações subcorticais. Pensa que o Zika tá bem assim, diminuiu bastante os casos, tá? São subcasos, subcorticais, tá? Maneiras da gente gravar e diferenciar um do outro. Vamos lá, caminhando aí para o nosso fechamento. Se o RN, então, tiver o líquor alterado, vamos pegar o nosso RN do nosso caso clínico, que chegou aí com 5 dias de vida, todo sintomático, mas ainda não tinha nenhum exame. Não tinha nenhum exame, a gente não tinha resultado de raio-x, não tinha resultado de líquor, não tinha resultado do VDRL. Agora a gente tem. O líquor veio alterado, o VDRL dele veio positivo
independente da titulação. Depois a gente vai falar um pouco sobre as titulações, mas independe em relação ao tratamento. É positivo? Não importa se está 1 para 2, nesse caso, né? Com o RN com sintomas. E a mãe inadequadamente tratada. Líquor alterado, VDRL positivo e o raio-x de ossos longos com periostite. Qual o tratamento? Qual o tratamento? Repete com você. Penicilina cristalina, 10 dias. A penicilina cristalina, ela alcança a barreira hematoencefálica, por isso ela é a nossa opção em RN com o líquor alterado, ok? Agora, nós vamos fazer 2 questões para fechar esses assuntos. Vamos lá. RN, 3 dias de vida, nascido a termo e assintomático. A mãe tem o VDRL 1 para 16 no momento do parto. E ela realizou o tratamento penicilina benzatina há 10 dias antes do parto, em uma única dose, e o parceiro não tratou. Olha quantas informações a gente tem importantes nesse caso. VDRL 1 para 16 no momento do parto, fez a penicilina benzatina 10 dias só antes do parto, e o parceiro, e uma dose única, né, somente uma dose, e o parceiro não foi tratado. Todas essas informações são muito importantes para a nossa conduta com o bebê. Se tratando agora da avaliação do RN. O exame físico do RN está normal. O VDRL do RN está 1 para 8, né? Caiu a titulação em relação ao VDRL da mãe. O hemograma está normal. O líquor está normal. E o raio-x de ossos longos está normal. Então, a gente pensa, olha como a gente precisa raciocinar. Tá ali o RN, a mãe com VD positivo, o bebê com VD menor do que o da mãe e o restante tudo normal. Ele é um bebê assintomático e com a titulação abaixo da mãe. Vamos lá então, qual que vai ser a sua conduta? Pensa aí um pouquinho. Letra A, alta hospitalar sem tratamento, com segmento ambulatorial. Letra B, penicilina benzatina em dose única. Letra C, penicilina cristalina endovenosa por 10 dias. Letra D, repetir VDRL em 30 dias antes de tratar. Vamos questão por questão. Vamos primeiro ali na letra A mesmo. Alta hospitalar, sem tratamento, com segmento ambulatorial. Desconfie dessas questões. Principalmente quando a mãe ali tá aquela coisa duvidosa. Opa, 10 dias antes do parto? Uma dose só? Eita, você não vai pagar o preço de acompanhar esse RN ambulatorial. E assim, mesmo estando com o RN, o exame físico normal, o VDRL menor do que a titulação da mãe, o hemograma normal, raio-x, líquor, tudo normal, existe algo errado no tratamento da mãe. Quando se trata de sífilis congênita, o tratamento da mãe é mandatório para a nossa conduta. E aqui teve um tratamento inadequado, ok? Então, a gente não vai seguir ambulatorial com esse bebê. Penicilina benzatina dose única. Essa opção parece boa e poderia ser um fator de confusão, mas eu vou te explicar por que não é penicilina benzatina em dose única. Foi o que eu falei antes. O bebê com a mãe, aqui a gente tem uma mãe com um tratamento inadequado, então já acende o alerta para sífilis congênita, ok? Mãe com tratamento inadequado, inadequadamente tratada.
O bebê, tudo normal, mas o VDRL é positivo. Isso já indica tratamento, tá? Quando que a gente vai fazer a penicilina benzatina em dose única? Quando a mãe é inadequadamente tratada, com baixo risco para infecção, para sífilis. Por exemplo, ter um parceiro não tratado já não é mais baixo risco, já é um alto risco para infecção, para sífilis. Quando nós temos uma mãe inadequadamente tratada com baixo risco para infecção, um RN assintomático com todos os exames normais e um VDRL não reagente. Aí caberia a penicilina em dose única, certo? Mas aqui nós temos um VDRL reagente com a mãe inadequadamente tratada, o que vai nos fazer marcar a opção C, penicilina cristalina EV por 10 dias. Letra D, repetir VDRL em 30 dias antes de tratar. É assim, essa conduta é aleatória, não tem motivo, não tem justificativa para repetir o VDRL daqui 30 dias. Sem o tratamento não tem justificativa. Depois que trata, depois dos 10 dias de penicilina, a gente realmente faz esse acompanhamento ambulatorial e vai repetindo o VDRL até que ele zere, até que ele não tenha mais, não seja mais 1 para 8, 1 para 16, a gente acompanha se não está subindo e a gente acompanha a queda. O ideal é esse VDRL zerar, tá? Negativar. Só que a gente faz isso depois do tratamento, tá? Não é assim, o VDRL veio positivo, a gente espera 30 dias e repete o VDRL. Com qual sentido fazer isso, né? Então, a gente fica com a opção C. Penicilina cristalina EV por 10 dias. E aí aqui é só uma explicação, na verdade eu já falei. Por que a mãe foi tratada inadequadamente? Porque ela fez só uma dose e ela fez com menos de 30 dias antes do parto, ela fez com 10 dias antes do parto, e o parceiro dela não foi tratado. Então, mesmo que ela tivesse feito 3 doses no tempo certo, 30 dias antes do parto, no mínimo, e o parceiro não tratado, também já indicaria um risco de reinfecção dessa mãe. Teria que ser o combo completo. 3 doses no tempo certo e o parceiro tratado. Aí sim a gente diagnosticaria essa mãe como tratada adequadamente. Então a mãe foi tratada inadequadamente devido a ser só uma dose, 10 dias antes do parto, e ainda tem o fator do parceiro não ser tratado. Mesmo com RN assintomático e exames normais, a gente trata como sífilis congênita porque o VDRL do bebê veio positivo. E isso já é suficiente para ser, né, um tratamento por 10 dias. E aí, a frase de ouro, guarda aí com vocês também. Tratamento, isso tem que ser medular na mente. Tratamento materno inadequado e RN com VDRL reagente é igual a RN tratado como caso confirmado. Certo? Mãe inadequadamente tratada com RN reagente em qualquer titulação, vamos tratar todas as vezes. Mãe com tratamento inadequado, RN reagente em qualquer titulação é igual a tratamento para sífilis congênita, penicilina cristalina, 10 dias. Segundo caso, segunda questão. RN, essa é boa. RN, 10 dias de vida, microcefalia, é o nosso caso, microcefalia, petequias, irritabilidade. Até então a gente não tinha exames, lembra? Então a gente teve os exames da sífilis lá e agora a gente tem exame de imagem, suspeitando de outra TORCH. E nesse exame de imagem, que foi uma TC de crânio, veio com calcificações periventriculares e teste da orelhinha alterado bilateralmente. Só sabendo disso,
Se não tivesse nenhuma opção, já teria que acender uma tocha aí na sua mente, que eu falei com vocês. Calcificação interventricular, V, e teste da orelhinha alterado bilateralmente, que pode estar indicando uma surdez neurosensorial. Então, a gente pensa na hora em citomegalovírus. Bruna, mas e a microcefalia? E as petequias? Ou que a toxoplasmose pode causar petequias na pele, devido a uma plaquetopenia. Bruna, e a microcefalia? E as petequias? Eu não posso pensar em toxoplasma gondii? Você pode pensar, até o momento de ver o resultado da TC de crânio. Lembra que as calcificações da toxoplasmose são intracranianas ou difusas? Então, é isso que vai fazer a gente diferenciar, principalmente, a toxoplasmose da citomegalovírus. Citomegalovírus, CMV, de calcificações interventriculares, certo? V com V, guardei na mente de vocês, vocês não vão esquecer. E o teste da orelhinha, alterado bilateralmente, da surdez neurosensorial, que a toxoplasmose não costuma causar, que é bem característico de citomegalovírus congênito. Então, gravem esse slide, esse quadrinho. Merece um post-it aí na parede de vocês, no canto do caderno. Só de ter isso gravado, a diferença entre as 4 principais torches, só de ter isso gravado, você já vai acertar várias questões, tá? Você já consegue ir eliminando algumas questões para chegar na resposta certa. Coloca aí num canto, anota, deixa isso em destaque. CMV congênito. Quando eu vou pensar em CMV congênito? Calcificações periventriculares e surdez neurosensorial. Quando que eu vou pensar em toxoplasmose? Calcificações difusas ou intracranianas. A tríade de Sabin, né? Microcefalia, coriotoxo-olho, corioretinite, microcefalia e calcificações difusas ou intracranianas. É a mesma coisa. Quando eu vou pensar em Zika, o mais marcante, né, que ficou marcado assim na nossa mente, a microcefalia e as calcificações subcorticais. Zika quase não tem mais, tá sub ali, né? Então, subcorticais. Sífilis, alterações ósseas, como a periostite no raio-x de ossos longos e o rache palmo-plantar, certo? Então, chegou um bebê para você na sua prática clínica, no seu ambulatório, no pronto atendimento, ou caiu uma questão da prova e que tem sempre vai ter algum desses quadros aí. E o que é muito comum, às vezes no quadro clínico vai misturar os sintomas, vai colocar um sintoma, por exemplo, petequias, que a gente vai pensar numa toxoplasmose devido à plaquetopenia. Às vezes coloca uma microcefalia, mas vai colocar alguma alteração que é muito específica de cada um. Então, não coloca nada da tomografia, mas coloca que o teste da orelhinha está alterado bilateralmente. A gente vai pensar em Zika? Não. A gente vai pensar em sífilis? Não. A gente vai pensar em toxoplasmose? Literalmente não. A gente vai pensar em citomegalovírus congênito, certo? Se cai aí periostite no raio-x, automaticamente a gente já vai pensar em sífilis congênita. Então, o que é importante? Coloca cada uma dessas doenças e na frente os principais sintomas. Só de saber isso, você já está assim muito à frente, tá? Calcificação, essa frase também é bem típica de prova. Viu lá, em qualquer lugar da questão, calcificação periventricular é CMV até que se prove o contrário. Certo, pessoal? Bons estudos e obrigada!